E sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast que eu falo com imigrantes, parceiros, amigos que eu conheci ao longo desses 27 anos morando aqui nos Estados Unidos. Ele é um frutinho da Florida Connection que sempre me inspirou em conhecer histórias maravilhosas que vão tocar você. Mas antes de você conhecer quem vai falar com a gente hoje, não se inscrever no nosso canal Connection Delight, aperta a campainha. Toda segunda-feira a gente tem uma história inspiradora que vai tocar o seu coração de algum jeito. E hoje, gente, olha, eu sempre falo, hoje é uma pessoa especial, hoje é uma pessoa especial, mas hoje é uma pessoa especial de, assim, um outro tipo de relacionamento. É uma amiga pessoal minha, que também é uma artista plástica, fotógrafa, tem a arte dentro dela, tem um espírito de alegria maravilhoso. E eu queria muito que vocês conhecessem e conhecessem a história dessa mulher incrível que é a Lupe Rocha. Super bem-vinda ao Connection Delight. Fiquei muito feliz. Muito obrigado por me chamar. Nossa amizade já é uma connection muito boa. E eu trabalhava no Brasil como com administração de empresas. Eu fui formada em administração. Trabalhava na Dow Química, no Guarujá, uma empresa multinacional muito interessante. Trabalhava com planejamento de produção. Até que o marido queria vir embora para cá de qualquer jeito. Aí tudo, novos planos, nova vida, eu estava para engravidar, então viemos embora em 97, aí meu filho nasceu em 98, e até então eu botei um pouquinho arquivada a minha carreira profissional nesta área e fui cuidar do filho, e fui me envolver na escola dele, fui acompanhar, até que fui convidada para ser professora de artes na escola dele. Então, mas você já tinha, assim, um conhecimento em artes? Foi uma coisa que você desenvolveu ao longo desses anos? Eu tinha dom desde que eu nasci. Então, com 7 anos, eu desenhava meus irmãos a lápis. Eles eram meus modelos. Então, eu nunca tinha estudado luz e sombra, fazer algo tridimensional, como um nariz que sai do papel, mas eu fazia sozinha aquilo. Então, era um dom. Então, o meu lazer em esse tempo todo era pintar uma aquarela, desenhar, mas nunca tinha pensado nisso como profissão, só como um hobby. Então, até então, era o meu hobby, que eu estava numa empresa que não tinha área para isso. E quando eu mudei para cá, depois do filho, eu comecei a voluntariar na escola dele como assistente da professora de arte lá. Mas eu com o meu domzinho já lá na manga, porque eu já tinha o meu dom. Até que a diretora se encantou com meus trabalhos, porque ela via o que eu fazia, quando a outra faltava eu assumia, e ela foi. E a didática com as crianças também, didática, né? Porque eu amo criança, eu nunca tinha sonhado assim, por exemplo, porque quando a gente é criança, a gente fala assim, quando eu crescer eu quero ser professora, eu nunca tive esse lado, mas eu sempre amei criança. Então, quando eu me envolvi com meu filho e a escola, aquilo foi brotando, a vontade de lidar com criança, até que a Mrs. Nora me chamou para ser a professora de arte na hora que a outra não pôde mais. E eu fiquei 5 anos dando aula para 3 faixas etárias, inclusive crianças pequenas, de 3 a 5, depois de 5 a 8 e de 8 a 12. Nossa. E por 5 anos eu ensinei arte. Foi um período muito legal, porque eu, com a minha paixão por arte, eu consegui contaminar todo mundo. Então os pais já queriam desenhar, queriam saber comigo aonde que comprava material, o que fazia, queria se envolver, porque as crianças chegavam em casa empolgadas em fazer desenho, porque você não precisa estar num estúdio, você não precisa estar num lugar especial, desde que você goste de desenhar e de pintar. Então, por exemplo, eu mostrava para eles que objetos simples na sua casa podem virar uma obra de arte. Um vaso, um tênis seu, que a criança é muito criativa, então ela fazia hominhos, eu mostrava para ela que podia um hominho subir no cadarço, botar escadinha no tênis, então misturar os brinquedos e formar uma obra de arte. Então foi um período muito bacana, porque eu também ensinava artistas importantes para eles terem uma cultura das artes em geral.
Não só pegar uma folha de papel, rabiscar que nem criança e acabou. Então eu ensinava Picasso, eu ensinava Michelangelo, eu dava um pouquinho da introdução do que o artista faz na linguagem infantil. Então você estudava autodidática? Porque eu sei que você fez muitos cursos, ainda faz cursos, né, com outros artistas. Mas eu desenvolvi mais como autodidata. Mas eu fiz The Art Room, aprendi colagem, eu fiz um curso de escultura em vidro em New York, upstate New York. Eu fui me aperfeiçoando, né? Fiz curso de escultura. Então tem um pouco de tudo, mas essa coisa de desenhar e pintar já veio, né? E realmente você é tão boa com crianças que a gente foi viajar esse ano juntas para Aspen com os meus netos e eles ficaram apaixonados pela Lupe. Já conhecia, né, assim, mas não de conviver. E agora são os best friends dela, os melhores amigos. Ai, cadê a Lupe? Ela tá no Brasil. Quando ela volta? Ai, que então é uma coisa que você tem um carisma com eles muito grande mesmo. Tenho. Assim como com animais. Sim. Né? Sim. E aí é uma coisa legal que eu queria que você contasse esse lado assim mais aventureiro que você tem, que ninguém imagina, né? A gente joga beach tênis juntas, a gente joga buraco juntas, mas eu tenho uma amiga aqui que é aventureira. Conta das suas aventuras um pouquinho. Sempre aventureira. Já saltei de paraquedas, fiz o curso. O paraquedas não era quadrado, que freia quando chega, era paraquedas militar, que desce de 5 a 7 metros por segundo. Você faz 5 meses de curso pendurada num paraquedas no teto de um lugar. E você tem que aprender, por exemplo, se você cai na água, se você bate num fio de alta tensão, se você bate numa árvore, o que você tem que fazer para se socorrer. E o negócio da motoqueira? Já andou de moto por onde? Olha, eu já rodei esse mundo. Escócia, Patagônia, já fiz a França, eu já fiz... Aqui nos Estados Unidos, um monte de lugares. Um monte de lugares, fiz o Tennessee, fiz o Arizona, inclusive eu fiz o The Dragon's Tail, que são 318 curvas num trecho de poucas milhas. Então a moto nunca para em pé. É direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Eu peguei na ida com sol e na volta com chuva. E você não tá pensando que isso faz anos atrás? Não, tô falando agora, ela não para. Não, eu não paro, mas eu aprendi pilotar moto com 14 anos, né? Então. Única menina de 3 rapazes, os amigos iam de moto, todo mundo de moto. Eu não ia ficar brincando de boneca, eu queria me meter no meio deles e fazer coisa diferente. Mergulho, já mergulhei a 42 metros em Fernando de Noronha para ver uma corveta da Marinha afundada a 42 metros, que morava um mero gigante lá dentro. Um bicho horrendo de grande. Então... Não tem medo de andar de avião pequeno, avião grande? Não, qualquer coisa. Não, e assim... Já mergulhei com tubarão. Então, eu bati assim, os convites. Vamos passar o Vamos andar de caiaque esse final de semana? Onde nossas casas aqui, jacaré para tudo quanto é lado, né? Não, mas eu acredito assim que a gente tem que viver cada dia o melhor, sabe? Porque a vida passa rápido. E não é ser uma aventureira eloquente, sem cuidado, mas por outro lado, não deixar que o medo tome conta da gente. É verdade. Porque quando o medo toma conta, você limita muito. Então esse negócio de, se eu fizer isso eu posso morrer, você pode morrer até sentado no sofá da sua sala, né? Porque acontece. O Dani esquiando uma vez, o meu filho, comprou uma camiseta assim: você pode esquiar, cair da montanha e morrer, você pode esquiar, bater numa árvore e morrer, mas você pode estar na sua sala de TV assistindo um programa e também morrer. Então, não tem, eu acho que, né? Por isso que eu falei que é o seu lado aventura, o lado viver, né? Isso. O lado intensidade da vida, que eu vejo isso você ter o tempo inteiro. Tenho. Então, você já está aqui há quase 30 anos. Quase 29 anos está fazendo esse ano. Você está um pouquinho mais tempo do que eu. Nesse período todo que você está aqui, qual foi o maior desafio que você acha que você teve?
O maior desafio que eu tive. Como imigrante mesmo. Como mulher. Eu acho que o que todo mundo passa, que eu também passei, que é difícil, é o período que você não sabe se o seu green card vai ser aprovado, não vai, se você compra uma casa, se você casa ou compra uma bicicleta. É aquilo, é um estresse. Eu acho que depois, além da distância da família no começo, de conhecer pouca gente, porque eu estava com uma criança pequena, um bebê, sem ter ninguém, nem mãe, nem pai, nem parente, nem amigo. Então, isso é difícil. E também esse estresse do documento. Você não sabe se você vai ficar, então dá muita insegurança. Por exemplo, você vai comprar uma casa, você vai se estabilizar, você vai comprar um carro bom. Então, eu resolvi fazer tudo uma coisa de cada vez. Então, mobiliar uma casa simples, porque se você tivesse que ir embora, você não ia ter prejuízo financeiro. Isso é muito legal que ela está falando, gente, presta atenção. Não pode ser eloquente, chegar, já compra o melhor carro, a melhor casa, o melhor móvel, e depois seu documento não dá certo e o seu prejuízo financeiro é muito grande. Então, faz uma coisa de cada vez. Com cuidado, com calma, enjoying, porque é um processo estressante, mas ao mesmo tempo cheio de novidades. Então, cada esquina tem uma novidade, desde que você tenha juízo e vai fazendo tudo aos pouquinhos até ter certeza. Se for para o bem, vai tudo dar certo. E se não for, você vai embora, mas você não ficou, nossa, olha o que eu fiz, destruí, perdi. Não é assim que faz. Então, eu acho que é um período estressante, mas depois vai conhecendo tanta gente, vai encontrando essas brasileiras maravilhosas pelo caminho, que eu até escrevi um poema sobre elas, que elas não me deixaram sentir saudade de casa. Existe um grupo que a gente faz parte que chama Brazucas. Nós temos esse grupo de mulheres há, o que é, 20 anos já? 22 já. 22 já? 22. Oh, meu Deus do céu. E a gente se encontra religiosamente pelo menos uma vez ao mês. Né? Fora os encontros paralelos, viagens paralelas com grupos menores, mas é uma amizade que começou lá atrás, né? E é até interessante porque é um grupo de mulheres que tem mulheres aposentadas, mulheres que ainda têm algum trabalho, tem mulheres como a Lupe que adoram viver intensamente aventuras, mas que devolvem para a comunidade. Eu queria que você contasse um pouco esse seu trabalho voluntário de professora na IFIO, as aulas particulares que você dá para as pessoas que têm interesse. Sim. Né? Conta um pouquinho como é que funciona, o que é isso. Após eu sair da Montessori, minha paixão com as crianças nunca acaba. Então, eu dou aula também para crianças em casa, mas eu, em vez de fazer a criança vindo toda semana, tanto adulto quanto criança, eu trabalho com workshop. Então, o que acontece no workshop? São 4 horas, você aprende um pouco sobre o artista, porque eu acho que a cultura de saber um pouco da vida dos artistas famosos é importante. Então, você tem uma noção da cultura e aí eu mostro uns slides, umas fotos, umas revistas sobre o que o artista fazia e deixo a criança ou adulto criar alguma coisa baseado no que ele faz. A mesma coisa tá agora na IFIL Foundation, eu fui voluntariar, especialmente porque lá é aula para criança, também com várias faixas etárias. E essa é uma parte de voluntários, as crianças não te pagam, Não né? me pagam, é uma parte voluntária, é muito bacana ver o interesse deles na arte e também procuro sempre um artista, como eu fiz Paul Klee, eu escolho um artista, ponho posters na parede do que ele fez e deixo as crianças imaginarem, porque elas são muito soltas. Então, elas vão criar alguma coisa baseado no que ela aprendeu sobre o artista. Eram aulas que vinham toda semana por um mês. E agora, esse ano, nós vamos trabalhar com workshop aos sábados. Então, as crianças virão para comer uma pizza na hora do almoço e depois elas ficam e criam uma arte, mas elas levam para casa aquele trabalho. Que já começa e termina e tem aquela sensação de conclusão, né? De conclusão. Accomplishment. Porque mesmo os pais esperam um resultado. Então, se você vai de aula em aula, você não leva muita coisa, porque você está em produção. Mas quando você executa e leva,
tanto para a criança chegar em casa, porque todo mundo tem assim, uma alegria de mostrar o que fez, principalmente a criança, né? Ser aprovada pelos pais, ver que eles têm talento. Então a gente mudou o esquema esse ano, estamos doidas para começar. Qual seria o estilo que você acha que você tem? Você tem um estilo mais moderno, mais... Como é que é? Como é que classifica um artista? É uma área assim que eu não tenho muita... Olha, o artista mais acadêmico, eu no começo era mais acadêmica. O que isso significa? É seguir uma academia, então é pintar mais detalhes, mais assim como os renascentistas, todos do passado pintavam detalhes. Por exemplo, você vê uma fruta, você vê o galho, a folha, a cesta. E depois, com o tempo, eu fui me soltando para fazer um abstrato, mas não é um abstrato total, porque o abstrato total você não consegue ver uma figura nele. Por exemplo, ele chega a ser um neutro, que você pode só brincar com as cores. O meu estaria entre o contemporâneo, seria uma arte moderna que chama, porque não é totalmente abstrato e nem totalmente acadêmico, mas eu gosto de ter uma figura. Por exemplo, eu trabalho agora muito, a minha marca registrada, por exemplo, é sempre ter um geométrico misturado em alguma coisa que eu faço. Então, por exemplo, se eu pinto um beija-flor, no fundo tem um quadriculado da asa dele que relembra um geométrico. Eu já fiz uma flor que está na minha casa, que é uma flor completamente geométrica. Então, eu gosto de trabalhar com a minha mão, também fazendo coisas que elas mostram precisão. Porque o abstrato é bonito, você mistura muitas cores, também tem ciência para fazer um abstrato, não é só lá e jogar, você entendeu? Você tem que passar paz, ou depende do que o artista quer passar, Você da faz emoção. Coisa por encomenda também? Faço também por encomenda, inclusive não sendo metida, mas sendo clara que eu tenho capacidade de fazer, eu posso fazer de um artista famoso a uma coisa que a pessoa imaginou ou quer. Por exemplo, um americano me encomendou a Baía de São Francisco. Ele queria a ponte, ele queria um pouco de dourado, ele queria tons azuis. Eu fiz uma obra enorme para ele, de 1 por 2,10, um paredão bem grande. Ficou um espetáculo, coloquei muita textura. Por exemplo, outra pessoa encomendou um corpo de costas, uma mulher de costas que ela se identificava. Então faço por encomenda. Quantas obras você acha que você já realizou? Ai, é difícil, viu, saber, nossa. Tem que catalogar agora, né? Agora eu estou fazendo um site bem legal, bem profissional, porque eu estou saindo dessa coisa de pintar só como hobby e estou profissionalizando o meu trabalho. Então, eu tenho uma pessoa que está me montando um web page e também um Instagram só de arte. Aí agora eu estou partindo para uma coisa bem professional. Eu acho que está na hora, né? Porque muita coisa boa que a gente pode espalhar por esse mundo. Isso. E tem escultura também que você faz? Tenho esculturas, eu faço escultura em clay e eu cheguei a fazer uma só de ferro, que eu fiz o Dom Quixote, porque o meu nome foi tirado do Dom Quixote do livro, né? Todo mundo pensa que Guadalupe é da Nossa Senhora, mas foi a esposa do Sancho Panza no livro Dom Quixote. Que legal! Então eu fui fazer um workshop de solda, e eu fui achando as peças e eu criei o meu Dom Quixote com pedaços de pneu, pedaço de pá, pedaço de portão, e ficou uma obra linda. Então você está vasculhando coisas por aí para você poder depois criar sua escultura. Então, a gente já sabe de onde você veio, então você nasceu onde? No Rio, né? No Rio de Janeiro, Mas foi pequenininha. Com 8 anos fui para o interior de São Paulo. Você mudou muitas vezes, Mudei, né? porque meu pai era militar, né? Militar transfere bastante. E por último você estacionou em Santos. Em Santos, onde está minha família. Sua família está lá. Aí você veio para cá, então a gente já conheceu a sua história, conheceu os seus desafios aí nessa fase de imigrante, conhecemos você, e agora a gente quer saber para onde a Lupe vai. Daqui para frente, quais são os seus sonhos? A gente já falou um pouquinho de profissionalizar, mas seria legal você contar isso para a gente, para encerrar o nosso bate-papo aqui, inspirando imigrantes ou locais que queiram, né, de repente desenvolver esse lado artístico. Hoje eu tenho muita vontade de
pegar uma parte do meu tempo e mexer um pouco mais com as mãos, que é uma coisa que... Estarei à disposição. Eu tô na fila. Mas é uma coisa legal, que eu acho que a gente estava falando de quantos imigrantes em tantas áreas que a gente conhece hoje, mas é uma área que ainda eu não vejo tantos artistas ou professores desenvolvendo coisas. Então é muito legal te conhecer, eu quero que vocês curtam muito isso. Fala um pouquinho o que você acha que você pode inspirar as pessoas de metas. Olha, e pra onde você vai. Uma coisa muito importante, eu já escutei muitas pessoas falando, eu não sei desenhar uma linha. Não é verdade, porque todo mundo, com mais ou menos, tem sensibilidade dentro. E a sensibilidade, quando a gente usa mais o coração para sentir do que a mente para julgar, a gente não tem limites. Porque o que põe limites na gente é a mente. Eu não posso. Por quê? Porque a gente espera que já saia perfeito. Mas o sentimento, a coisa bonita de deixar vazar de dentro de você, é sem julgamento. Então, todo mundo pode. Então, um conselho que eu dou, que eu acho muito importante, se você gosta, se permita. Se permita, tá suja de tinta, vê o que vai sair sem expectativa, sabe? Escuta uma música, relaxa. Isso é um mindset importantíssimo, ter esse tempo para você. E, inclusive, o Picasso fala uma coisa muito importante, porque também tem criança que vem dizendo, eu não sei pintar nem desenhar. Todo mundo nasce com o dom. O Picasso fala isso. O que nos impede é quando crescemos. Por quê? Porque a gente põe limites. Eu não sei isso, eu não sei aquilo, quando eu faço não sai perfeito, mas tira essa barreira, vai tentar, sabe? Deixa, se permite se sujar as mãos, fazer uma escultura é a coisa mais fantástica. Você molda um nariz, você fala, eu quero assim, quero assado, tiro aqui, tiro ali. Você faz uma orelha, você tira a orelha, você põe a orelha. É uma coisa assim que você não tem fome, você não tem sede, você quer ficar ali o dia inteiro. Então, arte é uma coisa muito boa. Então, assim, eu acho que o meu conselho, se eu posso, abre um tempinho para fazer um pouco isso, que você vai se descobrir um grande artista, eu garanto. Ai, que legal, adorei essa mensagem final. Muito obrigada. Gente, vocês gostaram, né? Tenho certeza. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal Connection Delight, aperta a campainha. Toda semana tem uma história incrível, como essa maravilhosa da Lupe. Muito obrigada. Lupe Sapeca, conhecida como Lupe Sapeca. Obrigada, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade, pela oportunidade de partilhar um pouco da minha vida aqui. Maravilha, adorei. Obrigada.